Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre a arte de ouvir, ou também conhecida como escutatória. Nossa, que palavrão é esse? Parece estranho, assim, ouvindo a primeira vez, mas é isso mesmo, escutatória. Esse termo, a primeira vez que eu ouvi foi com um texto do Rubem Alves, em que ele critica um pouquinho as pessoas que querem aprender a falar bem, mas não querem aprender a ouvir. Vamos ver o texto. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciando o curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Esse trecho, ele diz pouco, mas se a gente parar para refletir, a gente percebe que Rubem Alves está falando muito, está comunicando muito com a gente. Porque primeiro ele dá um puxão de orelha, nós queremos sempre falar, nos posicionar, nos colocar. E isso faz parte da estrutura do ser humano. O ser humano já veio ao mundo para ser notado, para ser percebido. Tanto que quando a gente está na barriga da mãe ali, a gente já começa a chutar a barriga da mãe, já começa a querer chamar a atenção. E quando nasce, a primeira coisa que se faz é chorar. Se não chora, tem alguma coisa de errado. O médico já corre ali para tentar entender se o bebê está bem. Então, nós já chegamos no mundo estreando e berrando e chamando atenção e dizendo para todo mundo que a gente está ali. O choro é um recurso de comunicação não verbal. E nós passamos a vida inteira sendo incentivados a falar, a cumprimentar as pessoas, a se colocar no mundo. Quando a gente cresce e entra no mercado de trabalho, nos incentivam a fazer curso de oratória. E eu sou suspeita para falar, porque eu dou aula de oratória. E acho sim que a comunicação é muito importante, defendo a importância de você dominar as técnicas para se comunicar e passar a mensagem da forma correta. Só que foi como a gente viu na introdução. Se nós não temos o interesse na mensagem do outro e se o outro não tem interesse na nossa mensagem, como que nós vamos fechar este canal de comunicação? Como que vai se dar o relacionamento? E eu falo relacionamento porque comunicar é muito mais do que se posicionar, manipular, vender. Comunicar é tornar comum, é quando eu consigo fazer com que a minha mensagem chegue no outro e aquilo seja uma mensagem comum, todos falando a mesma língua, a mesma linguagem, se conectando de alguma forma. E para isso, não basta adaptar a linguagem. É preciso, sim, que a gente escute com atenção. E aí eu vou te propor o seguinte exercício. Quando você está falando, como que você gostaria que o outro, que está ali na sua frente, espero que te ouvindo, como que você gostaria que ele estivesse? Você já parou para pensar sobre isso? Difícil, né? Você talvez não consegue imaginar como seria a pessoa ali sorrindo, banando a cabeça, confirmando, aceitando tudo que você fala sem questionar, sem ter um viés crítico. Ou você apenas gostaria de ser ouvido, sem alguém te julgando ou sem alguém elaborando já a resposta para vir de forma reativa confrontar o que você disse. Pois é, mas nós fazemos isso o tempo inteiro. Às vezes tem alguém ali na nossa frente, um professor, aqui no curso, um professor que vem construir uma linha de raciocínio, tem toda uma metodologia de desenvolvimento, ele vai te levar até algum lugar, só que logo no começo do vídeo, você já tem as suas premissas, você já elabora a sua ideia, você já tem uma resposta pronta, você nem sabe onde ele vai te levar. E você já perdeu o foco daquele conteúdo, já está em outro lugar. Quando é aqui num vídeo, numa aula, você consegue voltar e assistir de novo. Mas e quando é num relacionamento? Quando é dentro de casa, com a sua família, no almoço de domingo, ou então no seu casamento, a sua esposa ou seu marido chegar em casa, tem um mundo de coisas para te contar, passaram um dia fora, e nas primeiras palavras você já interrompe, ou nas primeiras palavras o seu pensamento já foi para outro lugar e você não está mais ali presente. Quando a gente fala de oratória,
A gente fala também de presença de palco, falar em público, se conectar com as pessoas, gravar um vídeo bonito, com uma produção legal, conseguir reter a sua atenção até o final. Isso tudo é presença. Interessante. Mas será que para ter presença de palco, aquela pessoa que está ali no centro não precisa estar presente com a mente no aqui e agora? Então, quando a gente fala de escutatória e quando o Rubem Alves convida nós a treinarmos essa escuta ativa, é simplesmente ouvir com atenção, sem julgamentos, sem críticas, sem querer formular a sua opinião em cima do que o outro ainda está construindo. E se isso for feito, a gente não precisa se preocupar com técnicas de oratória. Como assim, técnicas de oratória? Tem algumas pessoas que falam que para você se conectar numa entrevista de emprego, para você mostrar que tem interesse, na hora de gravar um vídeo, alinha a coluna, ombros para o horizonte, olhar confiante e sorria. E balance a cabeça ali na entrevista de emprego. Só que você concorda comigo que tudo isso vai ficar muito superficial se você não prestar atenção no assunto, não prestar atenção na conversa? Você não vai conseguir pegar um gancho para elaborar e comunicar o que você quer. Ou, quem sabe, até pegar um gancho para se defender. Sim, porque às vezes é necessário. Por exemplo, se você estiver num debate, se você estiver numa situação em que você tem que defender os seus ideais, advogado faz muito isso. A gente sabe que os advogados vão para frente do juiz defender os seus clientes, ou então numa prova oral também do direito, isso é muito comum na área. Só que hoje, num mundo polarizado, em que a gente tem que lutar pelos nossos valores e pelos nossos ideais, isso tem acontecido no dia a dia. Então, se você não presta atenção no adversário, se você não pratica a escutatória, a escutativa, como que você vai pegar elementos da fala do outro para então formular, ouvir, talvez até mudar a sua opinião? Pode ser que você mude de opinião. Mas então, nas próximas aulas, eu vou mostrar como fazer isso. Mostrar o seu ponto de vista, se posicionar, sem ser agressivo, sem ser rude, sem ser reativo. Dá para a gente fazer isso de forma assertiva. Só que sim, precisamos ouvir, precisamos capturar esses elementos, precisamos prestar muita atenção na linha de raciocínio, porque até conhecendo a linha de raciocínio, conhecendo o que está por trás dessa pessoa, o que levou ela a pensar desse jeito, quais são os sentimentos, por que será que ela está falando isso? Por que será que essa pessoa hoje está tão nervosa? Será que é fome? Ou será que está com um problema pessoal? Tudo isso a gente consegue observar na comunicação apenas ouvindo, apenas prestando atenção e praticando a escutatória. E ainda dentro desse tema, é muito importante a gente chamar a atenção para a diferença entre escutar e ouvir. Porque ouvir palavras soltas, saber o que foi dito ali, é muito fácil. De novo, basta você voltar aqui o conteúdo e ouvir novamente o que eu disse. Mas escutar, entender, absorver, processar internamente o que está acontecendo e mais conseguir perceber o outro é treino. É treinar o ouvido e também o olhar. Um exemplo clássico que eu vejo acontecer em vários relacionamentos. Muitas vezes a esposa exerce a função do lar, ela trabalha em casa, enquanto que o marido vai para o mundo lá fora enfrentar a correria do dia a dia, do trabalho corporativo ou em qualquer lugar que seja aí no mundão. Só que quando ele chega no final do dia, cansado, a esposa observando o marido tem certeza absoluta que ele passou raiva, porque ele está com a expressão facial mais fechada, não quer falar direito, não quer comunicar. Ela pergunta se está tudo bem, tenta puxar assunto, mas ele não quer conversar. Só que muitas vezes, pasmem, muitas vezes é fome, porque a expressão facial de raiva e fome são muito parecidas. São músculos que são ativados na face que são muito próximos. E a gente confunde. Se a gente não conhece o ser humano que está ali na nossa frente, se a gente não conhece aquela pessoa, se a gente não escuta, se a gente não treina os ouvidos e também os olhares, nós não conseguimos identificar isso. E quantos casamentos, quantos relacionamentos têm brigas homéricas porque o marido está com a barriga vazia?
Um outro exemplo que nós temos aqui no Brasil foi com uma rede de fast food. Eles perceberam que apenas os rapazes pediam demissões de tempos em tempos. Será que era o salário? Será que eram as condições de trabalho? O ambiente? Por que só os rapazes pediam tanta demissão em relação às moças? Tinha alguma coisa de errado no dia a dia ali das lojas de fast food. Foi então que um dos diretores começou a observar o comportamento, como que se dava a relação dos rapazes com as outras funcionárias e também entre eles e principalmente com o cliente. O cliente que vem, chega na loja para comprar alguma coisa, então ele vem de fora, vem com uma carga emocional, uma carga do dia a dia, e o atendente precisa estar ali à disposição para fazer a venda, para efetuar o pedido e se preparar para receber essa carga. Pode ser que o cliente esteja bem, pode ser que o cliente esteja feliz, pode ser que o cliente esteja um furacão querendo derrubar todo mundo que está na frente. E o atendente tem que estar preparado para isso. Só que, mais do que isso, mais do que treinamentos de comunicação, treinamentos de vendas, a rede de fast food descobriu que o que causava esses pedidos de demissão era nada mais, nada menos do que o boné. Os rapazes, apenas os rapazes, usavam bonés e isso impedia a comunicação visual. Então, o cliente que chegava na loja não estabelecia um contato visual com aquele atendente, não gerava uma conexão, não conseguia entender o que era que estava ali na frente dele, que é um ser humano, o atendente de loja, seja de fast food ou de qualquer outro lugar, é um ser humano que está ali, não é um robô. E por conta disso, por o cliente não, inconscientemente, isso não era caso pensado, mas inconscientemente, por ele não entender que ali tinha um ser humano, que ali não tinha um robô, isso causava um atrito, causava um problema na comunicação. E, claro, ruídos também, porque o cliente falava A e o atendente às vezes entendia B, C, D, porque não tinha um contato visual, porque ele não conseguia, além de ouvir as palavras, escutar, ler, entender o cliente. E pronto, já era o suficiente para o atendente se sentir mal, se sentir inferiorizado, ser atacado, até porque como não se sentiria mal se ele estava sendo atacado pelo cliente, e assim ocasionavam as demissões, o que é um prejuízo para a empresa, porque a empresa tem que contratar outro funcionário, treinar outro funcionário, isso não é muito produtivo, vamos dizer assim, não é interessante para a empresa. Então, tiraram o boné, resolveram esse problema e hoje os rapazes trabalham muito mais felizes, se conectando com as outras pessoas. E se um boné causou tanto problema dentro de uma multinacional, imagina você no seu dia a dia, com tantos elementos que atrapalham a sua comunicação e de todos nós como sociedade. Exemplo, celular. Quantas vezes você tentou conversar com alguém, estabelecer uma conexão com a pessoa, mas ela estava ali na rede social, mandando uma mensagem, conversando com outra pessoa enquanto te ouvia? Será que te ouvia mesmo? Provavelmente não. Também tem o fone de ouvido. Algumas pessoas gostam de ouvir música e andam na rua com fone de ouvido, vão pegar metrô, ônibus com fone de ouvido, mas isso atrapalha a comunicação dela com os outros. Se alguém precisar pedir ajuda para ela ou avisar que vem um carro vindo, ela não escuta. E claro, a máscara, que exigem de nós muito mais esforço, muito mais dedicação na hora, no momento da comunicação. Porque antes das máscaras, nós tínhamos como ler as expressões faciais e entender o que está por trás ali da pessoa. Agora, em sociedade, nós temos apenas o olhar. E, claro, a linguagem não verbal também, a linguagem corporal. Mas o olhar é muito importante. Observe, olhe nos olhos, veja o que a pessoa quer comunicar por trás daquela máscara. Então, nesse contexto que nós estamos vivendo hoje como sociedade, em que pessoas usam fones de ouvido, olham para o celular enquanto estão de máscara, de óculos escuro, então, pronto. Precisamos treinar a nossa escutatória, ouvir atentamente o que o outro está dizendo e absorver, pensar antes de responder, evitar ser reativo, porque senão
aquele relacionamento, aquele tornar comum que eu falei no começo da aula, não vai acontecer. Mas, Giovana, como eu faço quando eu preciso de fato me posicionar? Como eu faço para responder? Como eu faço para dar continuidade nessa conversa? Vamos ver isso nos próximos 2 módulos.